Boa noite. Eu sou Silotério Borges Eribarri, sócio fundador da Safras e Cifras. Estou extremamente feliz de poder estar nesse momento com vocês, nesta Masterclass. Inicialmente, tenho que agradecer o grande número de inscrições que nós temos de todo o território brasileiro, o que nos enche de motivação, ao mesmo tempo de responsabilidade, assim como temos inscrições de outros países. Para falarmos hoje sobre a gestão da continuidade, pilares e fortalezas do agronegócio. Então, muito grato, pessoal. Se sintam à vontade para fazer perguntas no nosso chat. Diga o seu nome lá. Eu vou falar durante um determinado tempo, depois, no final, vai ter perguntas. Teremos o máximo interesse em respondê-los. É um prazer muito grande conversar com vocês. Por que é um prazer muito grande? Primeiro, porque falar com pessoas é muito importante, porque tudo é construído pelas pessoas. E não se preocupe por eu estar com essas folhas nas mãos, que eu não vou passar toda a apresentação lendo essas folhas. É que eu, com 47 anos de formado, de engenheiro agrônomo, sempre considero que cada aula ou cada palestra que eu vou fazer, eu tenho que me preparar como fosse a primeira, em respeito às pessoas que estão nos assistindo. E isso eu sempre fiz, mais de 100 palestras que já fiz, na universidade, quando fui professor. Então, vou ter alguns momentos que eu vou olhar algumas coisas que eu acho interessante para o título que nós estamos trabalhando hoje. E temos uma estrutura me apoiando aqui. Eu não chego sozinho para fazer nada, porque ninguém faz nada sozinho e ninguém constrói nada sozinho. Estamos com a equipe da Safras e Cifras aqui, a equipe da Educa Safras, para tentarmos fazermos o melhor possível nessa nossa apresentação. Como nós vamos falar de pessoas, vamos falar de família, porque tudo é feito pelas pessoas, eu inicialmente quero iniciar esse nosso encontro com uma reflexão. Quero iniciar esse nosso encontro com uma reflexão. A família é o berço do amor, da compreensão e do afeto, onde a harmonia é o pilar de sustentação do encontro entre os filhos, os pais, os netos e os avós, que em meio ao trabalho desejam confraternizar e celebrar a vida. Essa harmonia e esse amor deve ser continuado através das gerações. E por isso hoje vamos tratar da gestão da continuidade nas empresas rurais familiares. Eu também tenho uma família que eu amo muito. Eu sou esposo, sou pai de 2 filhos, sogro de duas noras e avô de 2 netas, da Laura e da Estela, paixões da minha vida. Tenho uma trajetória de vida de 47 anos de formado de engenheiro agrônomo. Nasci no campo, e quando eu digo nasci no campo, nasci numa casa no interior do município de Cançu, numa madrugada de São Francisco de Assis, 4 de outubro, às 3 horas da madrugada. Me criei no campo, estive no campo na adolescência, me formei em engenheiro agrônomo, completando 47 anos o ano passado, vamos para 48, e a minha vida sempre foi no campo, trabalhando com as famílias dos produtores rurais desse nosso Brasil. E trago esse nome que é estranho para a grande maioria, Silotério. Então, sou filho de Tarsilo e Esther. Então, além do sangue da família, trago no meu nome a harmonia da família. Tarsilo, Silo, Esther, Ter e Silotério, que está aqui com vocês. A sorte dos meus pais é que só tiveram um filho. Eu sempre é uma brincadeira que eu faço, porque como seria o nome dos demais? Então, essa é a minha trajetória de vida, é uma trajetória que eu amo. Eu sempre digo que amo a minha família, as 3 paixões da minha vida: eu amo a família, as Safras e Cifras e as famílias dos produtores rurais. Vou fazer uma apresentação rápida das Safras e Cifras. Ela foi fundada em 1990, então a Safras e Cifras tem mais de 32 anos.
Sua matriz é aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e prestamos assessoria e consultoria para empresas rurais familiares atuando em todo o Brasil. Auxiliamos o produtor a pensar no futuro do seu negócio e dos seus sucessores. Hoje nós temos consultores presentes em 19 estados brasileiros, Distrito Federal, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, portanto, estamos em países do Mercosul. Há pouco acabei de receber uma mensagem que eu agradeço muito, da família Cabral, lá da Bolívia, me desejando muita sorte nessa apresentação. Além da nossa matriz em Pelotas, nós temos os escritórios em Castro, no Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, Goiânia, Goiás, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e as unidades de Uberlândia e Ribeirão Preto. Portanto, estamos presentes onde tem o agro, a Safra de Cifras está presente. Contamos com uma equipe interdisciplinar com mais de 240 profissionais na Safra de Cifras, que trabalham dentro da Safra de Cifras, entre a matriz e as suas unidades, atendendo as famílias dos produtores rurais. Temos administradores, engenheiros agrônomos, advogados, contadores, psicólogos, relações humanas, temos economistas, temos a área da comunicação, do jornalismo. Então, temos uma multidisciplinaridade que nos torna uma empresa que consegue atender a família do produtor rural. Não quero dizer que nós somos os melhores, mas temos uma disciplinaridade, uma multifunção de profissionais e uma capilaridade nesse país que vai nos ajudar muito e nos ajuda muito no conhecimento que eu vou tentar passar para vocês hoje aqui. Aqui é o Grupo Safra de Cifras, são várias empresas no Grupo Safra de Cifras. Vou me deter numa delas, que é a Educa Safras, temos também uma imobiliária rural, mas a Educa Safras é a escola de negócios do Grupo Safra de Cifras. Ela foi criada há 4 anos e ela se dedica a transmitir conhecimento para os produtores, para as famílias dos produtores, seja com cursos online, seja com cursos presenciais, seja com mix online e presencial, e seja através de trilhas. Tanto é que nós temos cursos já consagrados nas Safra de Cifras, que é o curso de sucessores, os cursos de gestores, e temos os cursos in company, que são através da Educa Safras, que é a nossa escola de negócio. E hoje, o nosso objetivo aqui, principal, é passar essa experiência que nós temos ao longo desses 32 anos, das Safras e Cifras e ultimamente da Educa Safras, aprendendo com vocês, produtores, com as famílias dos produtores, porque cada família é uma situação diferente. Então, o nosso objetivo hoje é isso que nós queremos conversar com vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre o que acontece com as empresas familiares no mundo inteiro. O que acontece? Por que acontece isso? Se nós temos como resolver essa situação e como podemos resolver e quais são os resultados disso aí. Então, o nosso tempo de apresentação vai ser nesses pontos. E no final, nós vamos fazer uma volta nos assuntos que nós falamos para recapitular isso que estamos apresentando para vocês. Por que nós podemos falar nesses assuntos? Porque nós temos o planejamento sucessório, nós temos a governança, nós temos o planejamento tributário, nós temos a gestão econômica e financeira e nós temos a educação. Essas são as áreas de atuação das Safras e Cifras. Vocês podem dizer assim, mas vai falar em sucessão e não fala em holding. Mas a gente já vou falar em holding, pessoal. O que é uma holding? O que é uma holding? Uma holding é segurar, é proteger, é reter o patrimônio. E eu vou falar vantagens e desvantagens de uma holding. Até porque vocês entendam que uma holding sozinha não resolve o problema de uma propriedade. Ao contrário, tem muitas holdings que foram criadas que mais criaram o problema do que resolveram da propriedade, essa situação. E isso eu vou seguir conversando com vocês. O que é uma empresa próspera? Família, honestidade e confiança. Família, pessoal. Muitos negócios não dão certo. Não é porque o negócio não é bom. É porque a família não se acerta no negócio.
E por isso que as propriedades, muitas delas, não sobrevivem por muito tempo. E eu vou mostrar dados de vocês que de uma geração para outra, muitas desaparecem e que vocês também conhecem que elas desaparecem. E por que tem esses conflitos nas famílias? São conflitos de gerações, são conflitos de interesse, são conflitos de poder, falta de diálogo, a emoção. Então, tudo isso cria esses conflitos que as empresas se acabam na primeira geração. E eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo aí, principalmente fundadores que criaram essas empresas rurais, que hoje estão junto com seus filhos e seus netos trabalhando, o que mais eles querem, como eu, como avô também, mais do que eu quero, é que se perpetue nas próximas gerações. Mas para se perpetuar nas próximas gerações, nós temos que fazer algo. Nós temos que prepará-las para se fortalecer nas próximas gerações ou até mesmo para que sobreviva na geração que nós estamos trabalhando. E o que não muda em toda essa trajetória? Que pessoas constroem e pessoas destroem. Então, volto a falar que tudo é feito pelas pessoas. Não tem nada que não seja feito pelas pessoas. Os negócios existem porque existem as pessoas. Se não tivesse as pessoas, não haveria os negócios. E às vezes a gente está preocupado lá somente com a tecnologia, mas não está preocupado com as pessoas que implantam, tocam, administram e fazem a gestão dessa tecnologia. E aqui eu quero fazer um elogio. Hoje a melhor gestão administrativa, financeira, econômica, financeira e tributária são quando há a participação efetiva das mulheres. As mulheres têm uma competência e uma capacidade fantástica de ajudar a gerir as propriedades. O homem fica lá na produção e elas ficam na parte administrativa, financeira, tributária e fundiária. São muito mais organizadas, perspicazes, conseguem ter um relacionamento tanto na família como nos colaboradores. Então, a participação das mulheres tem sido fundamental para a eficiência cada vez melhor da gestão das empresas rurais de sucesso. E aqui está o resultado de quem não faz nada para que a sua empresa sobreviva nas próximas gerações. E mais importante que a empresa sobreviver nas próximas gerações é que a família continue unida. É triste ver famílias que não podem se encontrar, que não podem se reunir, que quando vai um filho não pode o outro porque as cunhadas não se dão, os filhos às vezes já têm atrito, numa data você reúne uns, na outra data tem que reunir outros. Qual é o prazer que nós, fundadores, teremos de ter um negócio que nós criamos, que nós fundamos, que nos dê um resultado econômico satisfatório, mas não conseguimos conviver com a nossa família? A melhor coisa da vida é você poder conviver com a família. E isso nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Então está aqui, pessoal. Isso é um dado que quando não é feito nada durante a vida dos fundadores, está aqui o resultado. De cada 100 empresas na primeira geração, somente 25 terão sucesso na segunda. Vocês viram bem? É 25% que sobreviverão na segunda. 17 terão sucesso na terceira geração. E somente menos de 5 chegarão na quarta geração. E aí? Nós criamos um patrimônio, trabalhamos um patrimônio, não nos organizamos com a família para trabalharmos em sociedade familiar, não preparamos o processo de sucessão, que não é a morte. Às vezes alguém diz, Lotério, mas tu fala de sucessão, tu acha que eu vou morrer? Eu sempre digo o seguinte, todos nós vamos morrer. A nossa expectativa de vida começa a diminuir quando nós nascemos. A nossa sorte é que nós não sabemos quando nós vamos morrer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que prepararmos nessa nossa geração, em vida, para a nossa família saber trabalhar em sociedade. Isso é muito importante para uma família saber sociedade. Saber os interesses dessa família, desses filhos. Tem um que vão ter interesse em estar no negócio, outros vão ter interesse em estar em outras profissões fora do negócio. Mas isso não é preciso separá-los. Nós vamos ter gestores e vamos ter sócios. Nem todos os sócios serão gestores. Isso eu vou seguir falando
mais adiante. E aqui está uma coisa que nós, os mais antigos, conhecemos. Provavelmente os mais jovens não conhecem essa situação. Como é que são as empresas familiares? Fundada pelos avós, desfrutada pelos filhos e vendida pelos netos. Agora, se nós andarmos, isso no mundo inteiro, se nós andarmos em qualquer país do mundo e aqui no Brasil, nenhuma propriedade dessa deixou de produzir. O que elas trocaram foi de mão. Trocaram de mão, trocaram de família, que é muito pior que isso. Alguém comprou essa propriedade e todas elas seguem produzindo. Eu sempre digo, há muitos anos mesmo, quando eu fazia já palestra naquele tempo, que as propriedades cada vez seriam maiores. E as pessoas me diziam, Siloter, elas serão menores, porque terão filhos, e os filhos vão fracionar a propriedade e cada propriedade vai ficar menor. Eu digo, vão fracionar tanto que nenhuma desses filhos vai sobreviver com o tamanho do negócio que ele tem. E hoje a nossa realidade no Brasil, temos 15% mais ou menos da população no campo e as propriedades cada vez ficando maiores. E não é um caso só de Brasil, isso acontece nos Estados Unidos também e em outros países do mundo. Então, por isso que é isso aqui, ó, fundada pelos avós, desfrutada pelos filhos e vendida pelos netos. Falei no início que no mundo inteiro acontece isso e não é só no agro. No México, pai comerciante, filho playboy e neto mendigo. No Brasil, pai rico, filho nobre e neto pobre. Na Alemanha, a primeira cria, a primeira geração cria, a segunda herda e a terceira destrói. Na Itália, dos estábulos às estrelas e de volta aos estábulos em 3 gerações. Na China, a primeira geração pisa no barro e planta o arroz, a segunda colhe e come o arroz e a terceira vai voltar a pisar no barro. É isso que nós queremos? Não. Nós queremos que esse negócio se perpetue nas próximas gerações no mesmo núcleo familiar. Como nós temos, graças a Deus, vários clientes em todo esse nosso Brasil e fora do Brasil, nessas empresas familiares, frases que nós ouvimos dos filhos, dos pais, e que nós temos que trabalhar para que essas frases e esses sentimentos não destruam aquela família e, consequentemente, destruam aquele negócio. O pai sempre gosta mais do fulano. Os filhos não brigam por dinheiro, mas há desconforto no ar. Isso quando não brigam por dinheiro, porque muitos brigam por dinheiro. O vô sempre levava o fulano para conversar embaixo da figueira e não gostava de mim. O que vai acontecer quando o pai morrer? Eu não conheço o negócio, eu sou médico, não sei nada como é que é aquele negócio. O que eu vou fazer daquele negócio? A família se ama, mas a um dos filhos, o menor, sente uma eterna falta de reconhecimento do pai, que morreu. Bate de frente com o irmão mais velho, que é reconhecido pelo pai na sua visão. Aí nós passamos a ter o quê? Disputa do poder. Se essa propriedade tivesse sido trabalhada, um planejamento sucessório, certamente na falta do pai não teria acontecido esse problema. O pai é sempre muito centralizador. Os filhos trabalham, mas não têm voz. Isso está mudando bastante. Isso foi assim no passado. Chegava o aluno que se formava em agronomia, veterinária, zootecnia, numa ciências agrárias, num curso de ciências agrárias, chegava na propriedade do pai e queria mudar a propriedade toda do pai. E aí o pai não deixava. E o filho ia se queixar para quem? Para a mãe. Porque as mulheres, além de toda essa competência de gestão, são algodão nos cristais. E o filho dizia, pô, eu fui lá, estudei, e agora meu pai não deixa mexer em nada na propriedade. É um retrógrado, é um atrasado. Aí a mãe ia lá e conversava com o marido e dizia assim, se for assim, o nosso filho não vai ficar trabalhando conosco. E o marido dizia para a esposa, se eu deixar fazer tudo que ele viu na universidade, ele vai quebrar a nossa propriedade. Então, esses conflitos existem permanentemente e nós temos que diminuir eles. Um filho para o pai, se você nunca acredita, o pai para o filho, se você não tem responsabilidade de arrumar seu quarto, como vai conduzir o negócio da família? O pai tinha se criado com a maior dificuldade do mundo para poder ter aquele patrimônio, o filho já se criou num conforto muito maior
e de manhã não levantava para trabalhar. E o pai, campainha no quarto filho. Chegava no quarto filho, a roupa do banho estava molhada em cima da cama, chinelo esparramado, tudo. O pai se apavorava, porque ele não teve essas oportunidades de estudo. E aí ele dizia isso para o filho: se você não tem responsabilidade de arrumar seu quarto, como vai conduzir o negócio da família? E o filho respondeu para o pai: se você nunca acredita nas minhas ideias, por que você quer que eu trabalhe aqui na empresa? E esse é um ponto já, pessoal, que depois eu vou falar mais adiante, que mexe no processo de sucessão atual. Nós temos muito poucos filhos ultimamente. E se nós não soubermos trabalhar com nossos filhos, pode ser que nós não tenhamos sucessores, só tenhamos herdeiros. E quais são as principais causas desse fracasso familiar? Das empresas não conseguir passar para a segunda geração? Quais são as principais causas? Muitas vezes vai dizer assim: é o negócio que não deu certo. Mas por que às vezes a nossa fazenda, do lado de outra fazenda, que tem o mesmo solo, o mesmo governo, o mesmo clima, uma fazenda vai bem e a outra fazenda vai mal? Por que acontece isso? É gestão, pessoal. É gestão. E gestão não é só gestão econômica e financeira. É gestão de pessoas. E aqui tem o resultado. Principais causas do fracasso familiar. 60% pelo rompimento da comunicação e perda de confiança. O que é esse rompimento da comunicação e perda de confiança? O que é isso aí, pessoal? Qual é o momento que nós, nas nossas fazendas, tradicionalmente, conversamos sobre negócio? Que nós paramos para tratar do negócio? Que também está mudando bastante, graças a Deus. Na hora do lazer. Na hora que nós estamos num churrasco, num galeto, num encontro da família, lá nós vamos discutir o negócio. E aí lá dá o atrito. Na hora do lazer nós não temos tratado negócio. Porque dá o atrito, na outra reunião da família dá atrito, na terceira dá atrito, na quarta uns da família já não vão mais. Por que eles vão ir nas reuniões familiares de lazer se é para brigar e discutirem? Então, pessoal, nós temos que fazer isso fora do momento do lazer. E outra coisa, quem estiver na gestão do negócio, ele tem que comunicar para os demais membros da família o que está sendo feito naquele negócio. Não é que se eu tiver que comprar um adubo, um defensivo, uma irrigação aí simples, que não seja um pivô, a prática do dia a dia, a peça de um trator, eu não preciso estar consultando a família. Mas eu, pelo menos uma vez por ano, eu tenho que prestar contas para a família daquele negócio. Como é que está aquele negócio? Como é que ele está funcionando? Quanto nós podemos investir? Quanto nós podemos distribuir? Porque se eu tiver esse negócio, o gestor tiver isso fechado dentro de si, e ele não mostrar para a família isso aí, o que vai acontecer? Desconfiança. E quem desconfia, na falta dos pais, não vai querer seguir trabalhando com aquele irmão. E o momento que eles não seguir trabalhando a família junto, o que vai acontecer nessa propriedade? Fracionamento da propriedade. E uma propriedade que tinha uma estrutura de silos, que tinha pivô, que tinha uma estrutura toda para trabalhar em conjunto, ela quebra essa estrutura e ela se fraciona. E ao ela se fracionar, ela fica fraca. Porque nós sabemos que no agronegócio, que na agricultura, que na agropecuária, o tamanho do negócio é importante, a escala é importante para nós reduzirmos custos. Então, o que nós temos que trabalhar? Que essa propriedade, na sucessão, enquanto não tiver mais aí os pais, ela não possa se fracionar, que ela tenha que continuar junto. Mas isso não acontece se nós não organizarmos. Portanto, 60% é pelo rompimento da comunicação e a perda de confiança. 25% pela preparação inadequada de seus sucessores e herdeiros. Porque nós achamos, os fundadores, e eu me incluo neles, porque eu tenho mais de 70 anos, que nós nunca vamos morrer. E que nós sempre não precisamos preparar ninguém para nos suceder. E às vezes preparamos errado quem vai nos suceder. Então temos que também ter capacidade de saber preparar os sucessores. Pode ter espaço para todos, mas pode não ter espaço para todos. Temos que determinar funções, bem claro onde é que são as funções. E aí a holding é importante. Aí nesse momento a holding é importante, para nós botarmos as regras na holding. Holding não é chegar a fazer um contrato social e entregar lá pensando em reduzir impostos.
Muitas vezes tem gente que faz holding para reduzir impostos e aumenta os impostos, porque faz mal feita. E não diz para o produtor, não diz para o empresário as consequências que tem a parte tributária daquela holding, que pode dar, que tem que pagar impostos. E lá adiante, daí a 3, 4, 5 anos, chegam os impostos para o produtor pagar. A holding tem ciência para fazer, ela é um instrumento fantástico para a sucessão, porque ela vai ajudar, ela vai ser fundamental para planejar e tocar aquela propriedade da família, na vida dos fundadores e nas próximas gerações. Mas ela não se resume a fazer um contrato social pensando em redução de impostos. Ali dentro nós temos que ter regras muito claras dentro da holding. Entrada de sócios, saída de sócio, pagamento de cotas, compra de cotas, poderes do administrador. Tem que ter várias regras pilares ali dentro. Cônjuges pode trabalhar, cônjuges não pode trabalhar. Tem várias regras que nós não vamos conseguir nesse espaço de tempo falar isso. Então a holding sozinha, um contrato social não se resolve. Não é apertar um botão e fazer uma holding. Ela é importante? Ela é muito importante. Ela ajuda, pode ajudar a reduzir impostos? Pode. Mas a maior importância de uma holding é a harmonia da família para que esse negócio se mantenha nesse mesmo grupo familiar e não se fracione. E olha que só 15% que as empresas fracassam é por razões técnicas ou conjunturais. Portanto, nós temos 85% que não é por isso. E são pelas pessoas. E que nós temos que trabalharmos com as pessoas. Tem que ter harmonia dessa família para que esse negócio dê certo. Uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa harmonia, a nossa organização, nós sendo uma fortaleza, na dificuldade, essa família unida vai vencer. A arte de combinar empresa e família faz enfrentar no dia a dia dois conceitos que são antagônicos: o dinheiro e o amor. Pessoal, viver duas pessoas juntos já não é fácil. Viver uma família junta, com negócio, é muito mais complicado ainda. Eu posso ter um irmão que é médico e o objetivo dele não é a fazenda. Ele quer que venda a parte dele para ele fazer uma clínica. E aí o que está lá dentro fazendo a gestão da fazenda, o outro irmão diz, mas como nós vamos vender? E como é que vai ficar? A fazenda vai se fragilizar, vai se dividir? Por que isso está acontecendo? Porque não foi montado regras. Que ficasse bem claro para os que estão no negócio e os que estão fora do negócio, como é que vai funcionar aquela sociedade. Ninguém pode sofrer pressão. Porque nós não podemos, numa propriedade rural, numa empresa rural, achar que alguém pode sair de uma hora para outra e nós temos que pagar à vista. Isso é regra que pode ficar estabelecida e deve ficar estabelecida lá na holding, quando fizermos o contrato social, que vai ser a administradora daquele patrimônio familiar. Então, falta harmonia na família, que falei para vocês. Não existe família ideal. Existe família real. É a mesma coisa que um casal dizer que nunca brigou. Eu faço uma brincadeira com a minha mulher, se nós chegarmos a 90 anos e tu disseres que nós nunca brigamos, o outro está esclerosado, ou tu está mentindo. Porque duas pessoas, eu não estou dizendo briga, sempre terão atritos. Claro que eu sou uma pessoa extremamente feliz com o meu casamento, porque já tenho 44 anos de casado. Mas, claro que todos têm que cederem para que tenha essa continuidade da vida familiar. Então, é família real e nós temos que trabalhar com ela. Fundadores e sucessores são diferentes. Como é que nós vamos querer que a geração de 70, que é a minha geração, de 70 anos, seja igual à geração de 23 anos, 24 anos que está entrando na propriedade? Porque hoje, se vocês se dão por conta, nós temos na mesma propriedade 3 gerações. Temos avós, filhos e netos trabalhando no mesmo negócio. Se 2 gerações no passado já era difícil, imagina 3 gerações trabalhando junto e que têm princípios de vida e que não vão mudar, completamente diferentes. Então, fundadores e sucessores são diferentes. Cada qual tem o seu tempo, seu momento, sua contribuição. Querer equipará-los causará estragos certamente equiparáveis. Nós não temos como equipará-los. Nós temos que ver como é que nós podemos aproximá-los. O presente contrato visa acordo entre as seguintes partes:
o pequeno ser que veio ao mundo chorando e que foi cuidado carinhosamente desde o nascimento até a presente data, doravante denominado filho ou filha, e aquele que dedicou a sua vida a cuidar e amar os seus descendentes, doravante denominado pai. Fica, através deste, acordado que todo filho tem o direito de admirar seu pai e brilhar os olhos quando esse chega do trabalho. É direito do filho exigir abraços longos e apertados, dormir em cima da barriga do pai nos finais de semana, abrir todos os seus sentimentos quando estiverem presos no engarrafamento, pedir para comprar todos os produtos que apareçam no seu campo de visão quando estiverem no shopping, e ao pai ficar assegurado o direito de dizer que está sem dinheiro. É direito constituído ao filho reclamar, chorar, dizer que ninguém o entende, passar por uma fase difícil durante a adolescência. Cabe se arrepender depois de velho e declarar, mesmo que de maneira informal, agora eu te entendo, pai. Fica assegurado o direito de todo pai passear com seu filho de mão dada. Todo pai tem direito de dizer eu te amo em qualquer hora, local e situação. Todo pai tem direito de fazer cócegas na barriga da filha. Todo pai tem o direito de chorar nas apresentações escolares. Fica acordado que pai e filho nunca se separarão, nunca brigarão para sempre, nunca dirão adeus, nunca morrerão. Mediante viabilidade científica fica garantida a vida eterna, próspera e saudável para pais e filhos, que se amem para sempre e que sejam felizes, e por estarem assim justos e acordados, assinam em pensamento o presente contrato. Isso, pessoal, é que nós da Safras e Cifras e Educa Safras queremos fazer com vocês. Como então garantir um crescimento sustentável que equilibre a harmonia familiar e a evolução do negócio? Aquele contrato de pai e filho é um contrato que nós queremos das famílias, que nós queremos organizar, que nós organizamos nas famílias, para que a família consiga viver, conviver, ser feliz com harmonia e esse negócio crescer. Assim como existem técnicas para as melhores sementes, para os melhores defensivos, para os melhores fertilizantes, para as melhores máquinas. Mas tudo isso foi feito pelas pessoas. Quem pensou a máquina, o engenheiro que projetou a máquina, os colaboradores que construíram a máquina, os que trouxeram a máquina, os que venderam a máquina, os que usam a máquina e que produzem para as pessoas consumirem. Tudo isso é feito pelas pessoas. E nós temos que aprender cada vez mais a trabalharmos para as pessoas, e que esse contrato que foi mostrado aqui seja um contrato permanente nas nossas vidas. Aí nós entramos no planejamento sucessório. E a holding é importante para o planejamento sucessório? Claro que ela é importante para o planejamento sucessório. Claro que ela é importante. Isso eu vou mostrar para vocês agora. E se o planejamento é tão importante, por que a gente diz que o processo de sucessão na empresa familiar hoje é diferente das anteriores? Vocês podem estar me perguntando, mas se altera, sempre houve sucessão, sempre morreram pessoas. Por que hoje tanto se fala em sucessão? Vocês das Safras e Cifras falam, outras empresas falam, os bancos estão atrás de organizar os processos de sucessão das famílias empresárias, os players do agronegócio, as entidades de classe. Por que todo mundo está preocupado com o processo de sucessão? Então, vou mostrar algumas coisas por que dessa preocupação. O primeiro, graças a Deus, pela maior longevidade dos pais, que eu acabei de falar há pouco. Hoje os pais duram muito mais tempo, têm uma expectativa de vida muito maior. Claro que tem uma capacidade física menor, mas se sentem ainda em condições de ter o poder, de tocar a propriedade. Então, essa longevidade dos pais faz que nós tenhamos aquelas 3 gerações que eu falei para vocês trabalhando na mesma propriedade. Pai com 70, filho com 40 e poucos, neto com 20 e poucos. Todos lá dentro da mesma propriedade. E aí? Como nós conciliamos isso aí? Outra coisa, por que ela é diferente? Menor número de filhos, falei também em algum dado momento, pode ser que da forma que nós agimos, centralizador, decisão
é só minha, quem manda sou eu. Os filhos podem não querer continuar trabalhando conosco. Então o que nós não vamos ter? Sucessores, nós vamos ter herdeiros. A hora que nós morremos, o que eles vão fazer? Vão lá e vendem o patrimônio. E passou para outra geração, para outra família, desculpa. Pelas regras de casamento, pessoal. O que tem que ver as regras de casamento? Tudo no processo de transmissão. Antes de você fazer qualquer relação de uma doação, de uma venda, de algo com seus filhos, pensando em ajudar os filhos, vamos olhar para os regimes de casamento. Também não vou entrar em detalhes da parte técnica aqui, porque não dá tempo. Mas nós da Safras e Cifras estamos à disposição, lá nos cursos de Educasafras, a gente dá em detalhes isso aí. Muitas vezes nós podemos estar ajudando, pensando em estar ajudando um filho e uma filha, e estar ajudando um genro ou uma nora. Claro que tem genros e noras que trabalham muito bem com a gente, mas tem uns que casam e depois ali adiante você sabe que as relações hoje duram muito pouco tempo. E se separam. E aquele patrimônio que nós passamos, que era para um filho ou para uma filha, dependendo da forma que nós transmitimos, tem formas de proteger, que nós transmitimos, a metade sai para alguém que não era do nosso grupo familiar. Então os regimes de casamento têm uma influência muito grande. Por que que tem? Porque nossas relações hoje pessoais são completamente diferentes do passado. Pela necessidade de manter e de aumentar a escala do negócio. Eu disse também em dado momento, quem trabalha na agropecuária tem que tentar fazer que os seus negócios cresçam sustentavelmente. Por quê? Porque a escala é fundamental para diminuir custo. A mesma caminhonete, o mesmo gestor que cuida 2.000 hectares, cuida 3, cuida 4. E aí nós diluímos custos. Nós podemos ter a mesma sede que pode cuidar de 2.000 hectares, pode cuidar de 4, 5.000 hectares. Então o que nós temos que fazer? Que essa família trabalhe junto, que essa família não brigue, que essa família não se divida e que não fracione essa propriedade. Pela maior formação dos filhos, os filhos estão mais preparados hoje. Tanto é que eles estão começando a voltar para a propriedade. Antes nós tínhamos um êxodo rural acelerado, hoje os filhos estão começando a voltar para a propriedade. E pelas relações menos autoritárias entre pais e filhos que começam a se entender para trabalhar em sociedade. E nós temos vários exemplos nesse Brasil de processo sucessório, planejamento sucessório da família trabalhando junto com um sucesso total. Certamente, se organizar, o sucesso será maior. Não tenho a menor dúvida disso. E aqui eu resolvi trazer uma família para vocês, que passa tão rápido que às vezes nós não nos damos por conta. Tanto é que nós olhamos os nossos filhos com 40 anos como se fossem de 5, de 10 anos, quando hoje eles têm filhos de 20. E para nós é aquele nenê, porque passou tão rápido que a gente não se deu por conta. Aqui uma família de produtores rurais, a dona Elza, 38 anos, o seu Rodolfo, 41 anos. 3 filhos, o Marcos com 20 anos, o Pedro com 18 anos e a Laura com 10 anos. Vamos ver como é que se dá a gestão enquanto uma família está estruturada dessa forma. As decisões são unilaterais. Por quê? Porque o gestor praticamente é só o pai e a esposa. E ninguém vem me dizer que a mulher não manda. A mulher manda muito mais que o homem. E manda sem falar. Às vezes nós gaúchos aqui achamos que nós somos os machões. Não existe isso, pessoal. Graças a Deus, é o marido que ouve a sua esposa para a gestão do negócio e para a criação dos filhos. Então, aqui era um sistema rápido. A decisão era rápida, não tinha que consultar ninguém. Sistema autoritário e rápido e simples. Mas isso muda. Os filhos crescem e daí, há 26 anos, a dona Elza está com 64 anos e o seu Rodolfo está com 67. E aí já tem o Marcos com 46, casado com a Paula com 46 anos. E ele já tem 3 filhos. Carolina com 22, Mauro com 17 e Júlia com 14. O Pedro também já casou, 44 anos, a Marisa com 42. 2 filhos. Paulo com 16, César com 23. E a Laura, 36 anos, já está casada com Edson, 35, e tem a Kátia de 1 ano. Aí você se lembra que a família era 5 pessoas. Quantas pessoas tem nessa família hoje que já pode estar na gestão? A dona Elza, o seu Rodolfo, a Paula, o Marcos, a Marisa, o Pedro, a Laura, o Edson, a Carolina aqui e
o César lá. E aí? A gestão é rápida? Ela é unilateral? Vamos ver como é que ela tem que ser. As decisões começam sem consenso. Porque se essa família pega a se atritar, o que pode começar a acontecer? Se há uma separação aí no meio dessa família, e tem bens, às vezes, comprado, dependendo do regime de casamento, por exemplo, se for uma comunhão parcial, que é o normal que tem aí, foi comprado máquinas, foi comprado terra, já no nome desses que estão aí, depois da relação. Se separam, como é que faz essa divisão desse patrimônio? Às vezes usa o CPF do banco lá para ter mais crédito e compra máquinas no nome de uma nora, de um genro. Isso eu não estou dizendo que nora ou genro é ruim, graças a Deus que a gente tem noras e tem genros. Eu tenho um exemplo de uma pessoa do município aí, que uma vez ele me disse assim, eu numa palestra, eu digo, senhor, quantos filhos tem? 2 filhos homem e uma filha mulher. Quem trabalha com o senhor? Os 2 filhos homem e a minha filha. Mas e o seu genro? Graças a Deus que ele é piloto, passa só por cima da propriedade. Claro que era uma brincadeira, eu conheço genros que tocam muito melhor a propriedade que os próprios filhos. Mas vocês veem que as decisões passam a ser em consenso, tem intensidade e volatilidade nos relacionamentos, é isso que eu digo, pode haver separação de um para o outro, muito mais atrito. Isso tem como resolver? Claro que tem como resolver. É só estar regrado, pessoal. E nós podemos regrar lá dentro dessa holding. Então a holding não é só fazer contrato pensando que vai conseguir reduzir impostos e às vezes aumenta os impostos. E aumenta o risco de conflitos. Claro, quanto mais pessoas nós temos envolvido, maior é o risco de conflitos. E isso é rápido. Aí vocês podem me dizer, mas então qual é o momento de iniciar o processo de sucessão? Planejar o processo de sucessão? Quando todo mundo está bem. Quando todo mundo se dá bem. Porque às vezes alguém me diz assim, senhor Otero, lá em casa está todo mundo bem, eu não preciso mexer. Esse é o melhor momento de fazer essa sociedade familiar. Não é só pensando lá na morte. É treinando para trabalhar junto, avós, pais, filhos e netos, nesse negócio. O melhor momento é quando se dá bem. Aí organiza. Aí não tem contestação. Tem a presença dos fundadores junto. E agora eu vou dizer para vocês, qual o pior momento? É depois da morte dos fundadores. Esse é o pior momento. E aí quem não fez em vida, aí as empresas se terminam. Porque aí elas começam a brigar. E passa anos e anos esse inventário aberto e eles brigando. E um irmão já não quer vender para o outro porque tem atrito. Ele prefere vender para o vizinho que não se dá com aquele irmão. Então isso aí, pessoal, o pior momento é exatamente depois que faltam os fundadores. Quais são os riscos que nós temos nessa estrutura familiar complexa já? Genros, noras, netos, que pode colocar o meu negócio em risco nos próximos anos? Falecimento do proprietário, não foi feito nada, vamos para o inventário. Aí começa o atrito, eu quero ficar com o silo, eu quero ficar com o pivô. O outro disse assim, não, eu quero ficar com os armazéns que nós temos lá na cidade. E aí, pessoal? Um quer ficar com um pedaço de terra que é o acesso da propriedade, mas não quer dar passagem para o outro. Então, o falecimento do proprietário tem que estar organizado, porque nós nunca sabemos quando é que nós vamos morrer. Separação de algum membro da família, que comentei há pouco. Retirada de algum sócio. Se nós não tivermos estabelecido como é que se retira um sócio, ele pode chegar ali e dizer hoje, bom, eu quero por hectare de terra R$100 mil o hectare, eu tenho 200 hectares e quero pagamento à vista. O que vocês fazem? Qual é o negócio agrícola que está preparado para pagar a saída de um sócio à vista do seu patrimônio terra? Então tem que ter regra. Exemplos de regras. Para sair, ele primeiro tem que oferecer para a sociedade. Tem que ter uma avaliação, já fica determinada quem serão os avaliadores, se são imobiliários, o que vão avaliar. Qual é o prazo de pagamento? Qual é o indexador? Vai ser em produto? Vai ser em soja? Vai ser em milho? Vai ser em algodão? Qual é o indexador que vai corrigir? Porque aí vocês não têm pressão desse que quer sair. Eles têm que se adaptar àquela regra para sair daquele negócio. Disputa de poder entre membros do grupo, porque não está definidas as funções. Daqui a um pouco os 2 filhos que trabalham na propriedade gostam da mesma coisa, de trabalhar no mesmo setor. O que acontece? Atrito.
atrito entre membros da família, sofre um processo de fiscalização por parte da Receita Federal. Por quê? Porque essa propriedade não está organizada. Quando você estrutura um projeto de sucessão, um planejamento sucessório, uma holding, você estrutura a relação familiar, a parte tributária, a parte societária e a parte fundiária. Você protege o seu patrimônio. E nós estamos num momento que cada vez mais nós temos que proteger o nosso patrimônio de terceiros. Não é não pagar os credores, é proteger o nosso patrimônio de terceiros. E terceiros tem vários, inclusive dos órgãos fiscalizadores. Sempre quando nós temos uma mudança de governo, nós temos mudanças de regras. E agora nós estamos numa mudança de governo, nós temos que estar com o nosso patrimônio protegido. Proteger o nosso patrimônio, proteger a nossa empresa, proteger a nossa família. Mas proteger não é só falar, tem que regrar. Novos tempos. Muito do que deu certo no passado pode não continuar mais funcionando. Isso é certo, pessoal. A vida é dinâmica, o mundo é dinâmico. Você prepara um planejamento sucessório, uma holding. Parou aí? Não. Isso é um ser vivo. Você depois tem que implantar um processo de governança para ir trabalhando com aquela família, para ir vendo se aquelas regras estão sendo cumpridas com aquela família, se ela não pega deixar de fazer as reuniões que foram programadas, os acertos que foram feitos. Então, isso aí é um ser vivo que nós temos que estar sempre trabalhando para que essa família continue unida e crescendo. Aqui nada mais é do que uma estrutura, rapidamente, pessoal, de uma holding. O que ela envolve numa holding? Família, patrimônio e negócio. Que nós temos que regrar tudo isso. E aqui eu vou fazer alguns comentários para vocês sobre o que é importante. Por exemplo, entrada e saída de sócio. Tem que estar ali, regrado. Quem pode participar? Só os filhos? Quem é o poder do administrador? Quem é o administrador? Pode dar em garantia? Pode dar aval um sócio da propriedade? Um proprietário, um filho que tenha dinheiro e queira comprar outra propriedade, seja o gestor da propriedade, ele pode ser gestor da propriedade e ao mesmo tempo explorar dele? Quem sabe usando as mesmas máquinas daquela propriedade na dele? Então nós vamos regrar isso aí dentro da propriedade. Vamos regrar dentro desse contrato social e com os acordos que se faz junto, para que não haja briga, para que não haja atrito. Porque nós não queremos exatamente o atrito, nós queremos a harmonia da família, por isso que eu digo que a harmonia da família é mais importante que o negócio, porque o negócio para dar certo tem que ter a harmonia da família. Aí nós podemos fazer também um contrato de parceria, por exemplo, lá como nós passamos a terra, por exemplo, o patrimônio terra para dentro de uma holding, e temos a exploração lá nas pessoas físicas, nós temos que montar uma parceria entre essa pessoa jurídica e as pessoas físicas. Mas pode ser que tenha algum filho que é sócio na jurídica, é sócio na holding, mas não queira correr o risco da exploração lá na pessoa física. Sem problema nenhum. Ele vai receber participação dele pelo uso da terra, por aquele grupo que está explorando a parceria. Vai pagar a exploração para essa pessoa jurídica e ele, sendo sócio da pessoa jurídica, ele vai receber. Então isso tem que ser estruturado, pessoal. Isso não é uma coisa que chega assim e diz, não, fiz um contrato social, está resolvido, levei lá na junta comercial. Não é assim que funciona. E não vai dar certo. E vocês vão ter problema de impostos, certamente. Tem muita holding aí furada. Tem holdings que não estão seguindo as determinações da Receita Federal e vão ser notificadas. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque as formas de pagamento das parcerias, como é que tem que ser feito das pessoas físicas ou holdings, ela é importante, decisiva. Ela reduz tributos? Pode reduzir tributos, sim, se bem feita. A governança. Estruturamos o processo sucessório, a família começou a trabalhar em sociedade. Está toda ela organizada. O que é a governança nas empresas rurais familiares? Processo no qual a família se organiza, criando estruturas formais de comunicação. Volta à comunicação. Lembra que lá atrás eu disse que 60% as empresas não passavam da primeira para a segunda geração por falta de comunicação. Aqui está ela, ó. Se organizam, criando estruturas formais de comunicação. Nós vamos deixar de nos comunicarmos a respeito daquele negócio nos horários de lazer.
Lá é lugar do lazer, lá não é lugar do negócio. Por que nós não podemos ter 2 horas por semana para tratar dos negócios? Revisarmos o que foi programado na semana passada e planejar a próxima semana. Será que nós não temos tempo no patrimônio tamanho que é o patrimônio hoje de uma propriedade rural? Eu tenho certeza que nós temos tempo para fazer isso. E temos que achar o tempo e precisamos do tempo para fazer isso. Então, pessoal, está aqui a comunicação. Interação com a empresa, assim como definindo formas de monitoramento dos resultados e alinhamento das relações entre sócios e gestores. Nós temos que apresentar os resultados para a família. É fundamental que nós apresentamos os resultados para a família daquele negócio. Se eu sou gestor, eu tenho que apresentar para o sócio daquele negócio. Porque quem tem sócio tem patrão. Então, o que é a governança nas empresas familiares? Quais são as práticas? Sempre aparece primeiro a comunicação, profissionalização, transparência, também eu falei lá atrás, pessoal. Não pode o sócio ter dúvida dos gestores. Se o sócio tiver dúvida dos gestores, aquela propriedade vai se terminar na primeira geração. Apresentar os resultados. Nós hoje, a Safra Cifras trabalha com o fórum familiar. O que é o fórum familiar? Mais adiante eu vou mostrar uma família cliente nossa. Uma vez por ano reúne toda a família e apresenta os resultados do negócio e ali define o que serão os novos investimentos e o que vai ser distribuído de resultados para a família. É uma decisão coletiva daqueles que estão no negócio e daqueles que não estão no negócio, mas que são donos daquele negócio. Afinidade societária e responsabilidade corporativa. Protocolo familiar. O que é o protocolo? É um documento que não tem força jurídica, mas tem força moral e que se usa muito também nas propriedades, porque nós podemos iniciar a trabalhar com uma família de produtores rurais, de empresários familiares, sem ser lá pelo processo de sucessão, sem ser pelo planejamento sucessório. Nós podemos começar pela governança, treinando essa família para trabalhar em sociedade. Assim que essa família começa a trabalhar em sociedade, nós podemos ir para o planejamento sucessório. Muitas famílias já começam direto pelo planejamento sucessório e outras começam pela governança, que já é importante, porque as famílias vão trabalhar em sociedade, vão saber tirar os atritos fora, como é que vão planejar os negócios. Aí nós temos um documento, que é o protocolo, um instrumento, que é o protocolo familiar. O que se regra nele? História e valores da empresa familiar, rotina das reuniões dos sócios, aval e fiança de terceiros, pode ser dado, não pode ser dado, orientação para os regimes de casamento, não podemos obrigar o filho ou a filha como é que ela tem que casar, mas nós podemos orientar e dizer por que é melhor casar, por exemplo, numa separação total. Empréstimo da empresa para os sócios, isso cria muito problema de empréstimo da empresa para os sócios. Daqui a um pouco recebe lá e não, eu não quero pagar juro, eu não quero pagar juro. Aí o outro diz, mas não é justo não pagar juro, eu podia estar com esse dinheiro aplicado no mercado financeiro e estaria rendendo juro para a empresa. Participação dos membros da família em negócios concorrentes, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, ele passa a ter um negócio lá, usa a estrutura da propriedade, às vezes até não usa a estrutura da propriedade. O que ele pode fazer? Ele traz aquela propriedade, ele passa a ter uma participação maior naquela sociedade, ou ele faz uma parceria daquela propriedade com a empresa familiar. E aí sai aquela desconfiança dos demais sócios que ele está usando o tempo dele, a estrutura da propriedade que ele faz a gestão na propriedade particular dele. Cargos e funções e remuneração dos familiares que atuam no negócio, isso é muito importante, pessoal. Definir as funções e definir as remunerações. Para que um não diz, mas eu trabalho mais que tu e ganho menos que tu. Isso tem que estar definido. Requisito para participar do negócio, apresentação anual do resultado gerencial, que eu já falei, investimento, distribuição de lucros. Tem famílias hoje que têm fundo de reserva, como proteção, caso lá adiante tenha uma frustração de safra ou um problema de preço de produto, eles têm um fundo de reserva aplicado. Quaisquer organizações humanas, sejam famílias ou empresas, têm melhores resultados quando estão conectadas à sua história de origem. Por isso que essa afinidade societária, a família, a união da família, tem que estar conectada à sua história de origem. E por que os empresários, sabendo da importância do processo de sucessão, têm receio de começar o processo de sucessão? Por que eles têm medo de iniciar? Primeiro porque eles acham que falar em sucessão é falar em morte, que está completamente errado. Então eles têm medo de criar conflito com os membros da família no processo de sucessão.
Ele tem medo quando ele pegar discutir esse assunto com o filho. Diz, ah, pai, mas eu estou há mais anos na propriedade, eu tenho que ficar com um pedaço maior que o Pedro, que entrou há muito menos anos. A nossa irmã nem trabalha aqui, que o senhor quer deixar mais patrimônio para ficar para ela e para o nosso cunhado. Então, pessoal, aí o empresário tem que ter medo de começar. Não preparou ninguém para suceder. Não conhece formas técnicas de gestão e aspectos legais de transmissão dos bens que ele protege. Pessoal, tem muitos que têm medo de perder o poder e perder o patrimônio no processo de sucessão. Nós, da Safra de Cifras, protegemos os pais até o final das suas vidas. Eles ficam totalmente protegidos. Tá? Então, não tenham medo disso, pessoal. Não tenham medo dessa proteção. E assim como existem técnicas de uma boa semeadura de soja, de milho, qual é o melhor híbrido, qual é a melhor semente de soja, qual é o melhor defensivo, qual é a melhor máquina, nós também temos o conhecimento técnico para fazer um processo de sucessão e uma governança com técnicas. Isso aí não é a moda bruta que se faz. Porque tu trata com pessoas, e quando trata com pessoas, tu tem que ter habilidade para trabalhar. Por isso que a Safras e Cifras tem aquela equipe de 240 colaboradores multidisciplinar. Ali dentro tem advogados, ali dentro tem contadores, ali dentro tem psicólogos, ali dentro tem agrônomos. E como nós trabalhamos há mais de 32 anos só com o campo, nós conhecemos como é que anda o campo, como é que se trabalha no campo e como é que são as famílias. Nós não trabalhamos com atividades fora da agropecuária. Ele não imaginava, o fundador, envelhecer e que a sua capacidade de trabalhar poderia diminuir. A gente sempre acha que está na mesma capacidade física. E além de ser protegido no patrimônio, você não vai perder o poder total. Você vai dividir o poder. O fundador vai dividir o poder, mas vai ficar também com o poder. Quais os resultados positivos? Eu estou indo para o fim, pessoal, porque já estão me mostrando aqui que falta 10 minutos. Se pudesse, passava a noite conversando com vocês. Claro que vocês não querem conversar comigo a noite inteira, que também existe a outra diferença. Então, quais são os resultados positivos? Que a gente não pode só apresentar problemas, nós temos que apresentar soluções que estamos apresentando e quais são os resultados. Quais os resultados positivos a implementar uma gestão que visa a continuidade da empresa familiar? Nessa fase da vida dos fundadores e nas próximas gerações, no mesmo grupo familiar. Permite a continuidade do negócio familiar por mais de uma geração. Quem de nós, fundadores, não quer isso? Todos nós queremos. Imagina eu ter as nossas netas, como eu falei, a Laura e a Estrela, se eu não vou querer que parte dos meus negócios, ou os negócios, continue com elas no futuro, quando até meus filhos não estiverem mais aí. Permite uma relação harmoniosa da família, que para mim é o ponto principal do planejamento sucessório. Esse aqui é o ponto principal do planejamento sucessório. É relação de família. Se nós não nos damos bem, não tem dinheiro que nos crie felicidade. Permite o crescimento econômico e financeiro da empresa. Permite estabelecer forma de participação ou não dos cônjuges no negócio familiar. Estabelece uma relação comercial entre pais, filhos e netos. Por isso que eu digo que não é só pensando na morte. Aqui se aprende a trabalhar junto às 3 gerações. Permite preparar a sucessão em vida com custos e atritos muito menores. Mas cuidado, hein? Não acredite em Papai Noel dizendo que não tem custo. Que fazer do rolo que não tem custo. Tem custo sim. E tem que saber fazer bem feito para que não sejam os custos mais altos. Tem custo sim. Custos que eu digo de tributos, né? Esse dia pra mim é muito especial porque minha família inteira está reunida. É parceria, porque você vê um tanto de gente assim, um que gosta do outro, todo mundo se ama. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Assim, foi uma sementinha que foi plantada desde o início e que eu sempre soube que eu queria estar ali, que eu queria fazer parte daquilo. É o que a gente mais deseja, né? Que a turma consiga continuar o que a gente vem fazendo aí. Eu falaria que eles são a minha inspiração, pelos que eles são pessoas muito boas, que não têm nem que
explicação, né? Não consigo explicar direito. Eles me incentivam, quando eu tô com medo, eles me ajudam. Eu amo minha família. E hoje o grande desafio é esse, é planejar tudo antes para que não se acabe, né? Como a maioria. Nós estávamos já embalados para fazer negócio. Aí veio o falecimento do meu cunhado, o Domingos. Aí então, por causa do inventário, ficou praticamente 4 anos parado. E nesse meio tempo, a Safra e Cifras dando todo o suporte para nós, né? Tendo cargos, cada um com sua função, para não sobrecarregar ninguém. E sempre conversando, trocando ideia e definindo antes, planejando antes. Sou a Vivian da Silva, sou consultora Safras e Cifras. E trabalhar com famílias empresárias é estar com a emoção a 100%. Para a gente estar aqui hoje comemorando em família o 4º Fórum Familiar, onde a gente fala da família, negócio e patrimônio, tem toda a nossa equipe do escritório que está com a família Kadelka. Tenho um sonho de ser jogador de futebol e agrônomo. Porque minha família inteira praticamente né? E eu gostei muito, sempre gostei. E quando você vem de pequeno e galga para construir tijolinho por tijolinho, vamos dizer assim, você dá mais valor para não se perder diante do volume do negócio. Né? A palavra que resume esse dia é cuidado, porque pode cuidar da natureza e pode cuidar da família. Ficar junto, unir, cuidar um do outro. Eu sou o Francisco, eu tenho 10 anos e eu sou o futuro do Brasil que produz. Aoba! Eu sou o José e eu sou o futuro do Brasil que produz. Eu me chamo Maria Luísa, tenho 8 anos e eu sou o futuro do Brasil que produz. Eu sou a Alicia, tenho 11 anos e eu sou o futuro do Brasil que produz. Eu sou Helena, tenho 6 anos, sou o futuro do Brasil que produz. Meu nome é Antônio Cotian, meu apelido é Toné, eu sou do agro, sou do Brasil que produz. Eu sou o Ângelo e sou o Brasil que produz. Eu sou a Isabela, eu sou o Brasil que produz. Eu sou José Ernesto Kadelka Júnior e sou o Brasil que produz. Meu nome é Lucas Moura de Albuquerque Alves, eu sou o Brasil que produz. Eu sou a Vivian e estou trabalhando por um Brasil que produz. Como é bonito podermos ver uma família unida entre tantos clientes que a Safra Cifras teve, que teve essa perda desse familiar no meio, e eles continuam unidos. Mas por quê? Porque estavam se preparando e se organizando, pessoal. Esse é o fórum familiar que eu falo para vocês, que uma vez por ano reunir toda a família. Até porque essas gerações jovens consigam entender se eles têm interesse por aquele negócio, se ele não tem interesse, que eles passem a conhecer aquele negócio. Isso é emocionante. Vocês viram ali que eu acho que é o 3º ou 4º fórum familiar. Isso nós fizemos com as famílias que nós atendemos nesse Brasil aí, e fora do Brasil. Então, recapitulação, estou indo para o final, dos principais temas abordados. A importância da harmonia para a continuidade da empresa rural. Não tem continuidade sem ter harmonia da família. E não tem harmonia da família sem ter regras, sem ter organização. Não existe. Por que os processos atuais são diferentes dos anteriores? Já falei. Mais tempo de vida dos fundadores, regimes de casamento, formação dos filhos. Isso foi o que eu comentei e que está na apresentação. Por que os empresários rurais têm medo de iniciar o processo de sucessão? Porque eles acham que o processo de sucessão é morte. Então está faltando nós... Temos a obrigação de cada vez mais fazer eventos dessa natureza que nós estamos fazendo aqui agora, para explicar que planejamento e processo de sucessão, que holding, é para a família trabalhar em sociedade. Nós não estamos falando em morte. A morte vai acontecer com maior certeza e lá está tudo organizado. Quais os riscos de não ter organização patrimonial para a harmonia da família e a continuidade sustentável da empresa? Não continuar nas próximas gerações, como nós vimos que acontece no mundo inteiro, independente se é agropecuária ou outra atividade econômica. Como pode ser feita a organização patrimonial que vai proteger a família e a empresa? Podemos fazer isso tudo através de uma holding, super bem estruturada. Todos aqueles detalhes que eu falei de estruturação, que não é só para reduzir impostos, que tem que ter regras de entrada, regra de saída de sócio, poderes do administrador, pode dar aval, não pode dar aval, aí vai ter enorme quantidade de regras ali dentro.
daquela sociedade. E os resultados positivos alcançados com o planejamento da gestão da continuidade foi o que eu falei. Para mim, o mais importante é aquela família poder seguir trabalhando junto e unido para mim. E claro que o negócio vai crescer, sem dúvida nenhuma. Tanto que os negócios que mais crescem no agro, no Brasil, são aqueles que as famílias trabalham unidas. O maior ou menor resultado econômico entre as empresas está na gestão das mesmas. Não há dúvida, foi aquilo que eu disse, 2 propriedades, uma do lado da outra, mesmo governo, mesmo clima, mesmo solo, mesma exploração agropecuária, uma está bem e a outra está mal. É gestão. A terra é um dos fatores de produção necessário para a viabilidade da atividade agropecuária, mas não é a garantia de renda. Por quê? Por que não é? Claro que todo mundo quer ter a terra, não tem dúvida. Mas tem gente que não tem terra e paga arrendamento de terra e ganha dinheiro. E tem gente que é dono de terra, não precisa pagar arrendamento e perde dinheiro. Então, ela sozinha não é a garantia de renda. Tem que ter a gestão dessa propriedade. As áreas continuarão existindo, mas nem todos os empresários continuarão na atividade. É aquilo que eu digo. Nenhuma propriedade deixa de produzir. Pode ser que não seja no mesmo grupo familiar. Ela passa para outro grupo familiar e continua produzindo. Por isso que cada vez nós temos uma menor população no campo, porque as propriedades cada vez ficam maiores. E vão continuar cada vez ficando maiores, sendo maiores. Essas são as frases que eu uso na minha vida, com 70 anos. Ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Tudo é feito pelas pessoas, para as pessoas. Obrigado, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Desculpe ter passado de 1 hora, mas eu me emociono quando eu falo em família e principalmente quando eu falo em famílias do agro. Essa foi a minha vida, desde que nasci no agro, continuo no agro, transito esse país ainda fazendo palestras, participando de cursos, não no ritmo que antes. Claro que com a idade eu também não só posso falar para os outros reconhecer que não tem a mesma capacidade física, eu tenho que reconhecer que tem uma capacidade física menor, mas graças a Deus a safra de cifras está estruturada, tem um processo de sucessão todo feito aqui dentro. Nós não só pregamos a sucessão, nós fizemos a sucessão na safra de cifras aqui dentro. Nós temos 4 gerações aqui dentro da safra de cifras, somos 25 sócios, e quando iniciamos a safra de cifras era só eu e a minha mulher, a Rosa Marinho. Então nós temos processo de sucessão, nós temos órgãos de governança aqui dentro, e isso nos faz crescer, e isso nos faz cada vez nos tornarmos mais fortes. E essa é a minha paixão. Paixão poder conversar com vocês e principalmente ajudar que as famílias tenham harmonia. Agora eu vou ficar disponível para as perguntas que estão chegando aí, que o pessoal já me comunicou que estão chegando. E só mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus. Olha, tem uma pergunta aqui, Flávia Sorriso, Mato Grosso. Grande Sorriso, esse município desse potencial fantástico de produção agropecuária, onde temos vários clientes da Safra Cifras, tenho vários amigos aí. A Flávia pergunta, de acordo com a sua apresentação, os empresários rurais têm medo de iniciar o processo de sucessão, até por desconhecimento. Como pode ser levada essa informação de como fazer o processo de sucessão com as famílias empresárias? Da mesma forma que tem palestras para apresentar a parte tecnológica de potencial de variedades, de híbridos, de sementes, de defensivos, existem as palestras hoje e há muitos anos, que se faz para desmistificar esse processo sucessório e mostrar que isso é possível de ser feito e que não estamos falando em morte. Então, nós temos que falarmos com os fundadores e explicarmos isso, porque é muito difícil para um filho ir falar para um pai sobre um processo de sucessão. É constrangedor, às vezes, para o filho falar isso. Mas nós, nas palestras que a Safra Cifras faz, que a Educa Safras faz, há muitos anos, nós vamos lá e explicamos como é que funciona esse processo de sucessão. E aí, muitas vezes, os próprios agentes financeiros, os players do agronegócio, as entidades de classe, nos levam para conversarmos com os produtores, porque eles têm interesse que essas famílias cada vez se fortaleçam mais. Então, a harmonia da família é importante para a família, mas é importante para os fornecedores de insumos, fornecedores de crédito,
para os negócios que eles sejam sólidos, que sejam estruturados e que não se enfraqueçam. Outra pergunta chegando aqui. Dourados do nosso Mato Grosso do Sul, também clientes lá, amigos lá no Dourados do Mato Grosso do Sul. É verdade a afirmação, a da Andressa de Dourados, é verdade a afirmação que fazendo uma holding, a fazer o processo de sucessão não precisa pagar imposto? Não é verdade. Não é verdade. Tem que ter cuidado, porque às vezes se não souber fazer, pode pagar mais. Claro que sabendo fazer, bem feito, a tendência é pagar menos impostos. Outra pergunta. Paulo, Cuiabá, Mato Grosso. Holding é uma solução definitiva para o processo de sucessão? Eu comentei ali com vocês na apresentação que ela é o pontapé inicial, mas que tem que ter uma governança, porque os negócios e as famílias têm vida, elas têm que seguir trabalhando, tudo nós seguimos trabalhando. Inclusive nós podemos começar por um processo de governança antes do processo de sucessão, sem problema nenhum. Está chegando outra pergunta aqui. Carlos, Ribeirão Preto, São Paulo. Por que os bancos, empresas do agronegócio e entidades de classe têm estimulado tanto aos empresários rurais iniciar o processo de sucessão? Isso que eu falei para vocês, que eles sabem que se as famílias não estiverem trabalhando unidas, elas vão se enfraquecer. E com isso, aquele cliente, daquele agente financeiro, daquele player do agronegócio, de uma multinacional, também vai ficar fraco e para eles não é interessante que os seus clientes sejam fracos. Todos nós queremos que os nossos clientes cada vez sejam mais fortes. Mais uma pergunta. Leandro, Goiânia, Goiás, Grande Goiânia. Como a Safra de Cifras atua no agronegócio brasileiro? Eu fiz a apresentação inicial da Safra de Cifras dizendo que nós temos uma matriz em Pelotas e temos os escritórios. Temos escritório em Goiânia, temos escritório em Cuiabá, Castro no Paraná, Uruguaiana, unidade em Uberlândia, unidade em Ribeirão Preto. E os nossos consultores viajam as semanas inteiras, estão no país distribuído. Até por isso que nós temos 240 profissionais para que possamos atender bem os nossos clientes. Mais uma pergunta. Cláudia, Porto Alegre. Por que o processo de governança é importante para as empresas rurais? Porque ele vai acompanhar. É como você tem um processo de uma semeadura de uma soja e depois tem que acompanhar aquela soja para ir se desenvolvendo até a colheita. Então, o que é o processo de governança? E acompanhando aquela família, cada vez ela trabalhando melhor, como é que ela se relaciona, como é que os filhos participam, se as regras estão sendo cumpridas daquilo ali, como é que se faz um relatório gerencial, qual é a importância de ter uma gestão econômica e financeira para que seja para a gestão do negócio e que também possa apresentar nos fóruns familiares, onde vão estar todos os números do negócio ali relacionados. Hoje a gestão econômica e financeira, ela não é só importante para a gestão do negócio, mas ela é importante para a gestão da relação da família com o negócio. Mais uma. Marcos, Cascavel, Paraná. Agora acabei de responder. Por que a gestão econômica e financeira é importante também para ser usada na governança? Tinha acabado de falar. Não sei se há mais alguma pergunta, pessoal. Então, mais uma vez, se quiser depois seguir mandando perguntas, estaremos à disposição para respondê-los com o máximo prazer, tanto na Safra de Cifras como na EducaSafras. Obrigado mais uma vez pela bondade de vocês, por todo esse tempo, e foi um grande prazer meu, da Safras e Cifras e da EducaSafras, estarmos nesse dia 28 de fevereiro, durante mais de uma hora, conversando com vocês. Um abraço a todos e boa colheita.